Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: a fé necessária para receber o seu milagre. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em nossa caminhada cristã, nada é mais importante do que a fé. Ela é a chave para sermos abençoados e termos um relacionamento com Deus. Por isso, se você deseja ter uma vida vitoriosa, coloque em prática essas dicas. Exercite a sua fé. Siga em frente mesmo quando você não enxergar uma saída. Não queira ver para depois crer. Você possui a Bíblia com você, então creia nela sem depender das suas emoções. Seus sentimentos mudam muito, mas a palavra de Deus é imutável. Fale com Deus. Analise se você realmente está com fé ou não. Se você estiver duvidando, fale com o Senhor sobre isso, por que não? Ele te conhece melhor do que você mesmo, por isso não tenha medo de buscá-lo em oração e reconhecer suas fraquezas. Não fale em fracasso. O medo e os sentimentos negativos são venenosos para a fé. Tudo o que você pensa e fala pode se transformar em um comportamento. Por isso, pense 2 vezes antes de confessar a derrota. Suporte as dificuldades. Quando passamos por provações, a nossa fé cresce. Por isso, relembre os momentos difíceis da sua vida e como Deus te ajudou. Fazer isso te trará esperança. E não se esqueça de caminhar com pessoas de fé e oração para te ajudarem nessa batalha. Estude a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, quanto mais você ouvir pregações e estudar a Bíblia, mais estará fortalecido espiritualmente e terá fé para derrotar qualquer gigante. Entre no ritmo de Deus. Saiba que Deus faz as coisas no tempo dele, e mesmo que muitas vezes pareça demorar, ele sabe o que está fazendo. Então, aprenda a esperar. Você não fica na fila para tantas coisas? Pague o preço da fé. A fé que não custa nada não vale nada. Por isso, creia que quanto mais difícil a situação fica, maior será a sua vitória. O preço que você deverá pagar é esse, não vá pelos atalhos. Ande no caminho estreito e apertado, pois é ele que te levará para o cumprimento das promessas de Deus, e no final te dará uma vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa passagem nos revela a importância de fortalecer a nossa fé para receber milagres em nossas vidas. A palavra fé pode ser compreendida como confiança, crença ou convicção em algo que não podemos ver ou tocar fisicamente. É uma atitude de confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor podem parecer desanimadoras. A fé nos leva além dos limites da lógica e nos conecta ao sobrenatural, à vontade de Deus. Ao refletirmos sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1, percebemos que a fé é a certeza do que esperamos. Essa certeza se baseia na nossa confiança em Deus e em suas promessas. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que viveram pela fé e experimentaram milagres extraordinários. Por exemplo, Noé construiu uma arca em obediência a Deus, confiando que ele cumpriria a sua palavra de enviar um dilúvio. Abraão acreditou na promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando ele e sua esposa eram idosos. A fé dessas pessoas os capacitou a perseverar e receber as bênçãos de Deus. A fé também é a prova das coisas que não vemos. Na nossa jornada de fé, muitas vezes enfrentamos desafios e obstáculos que parecem impossíveis de serem superados. Mas a fé nos permite enxergar além do que os nossos olhos físicos podem ver. Ela nos dá a coragem e a força para enfrentar as adversidades e confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver a sua mão agindo. Podemos encontrar inspiração em personagens bíblicos como Moisés. Ele liderou o povo de Israel para fora do Egito, atravessou o Mar Vermelho e enfrentou muitas dificuldades no deserto. Mesmo diante de situações aparentemente impossíveis, Moisés continuou confiando em Deus e testemunhou milagres surpreendentes. Essa é uma prova de como a fé pode nos sustentar e abrir caminhos onde não parecia haver nenhum. A fé é um dom que Deus nos oferece e é o nosso dever cultivá-la e fortalecê-la. Como podemos fazer isso?
Primeiramente, a fé é fortalecida através do conhecimento da Palavra de Deus. Quando estudamos e meditamos nas Escrituras, fortalecemos nossa confiança em Deus e em suas promessas. A Bíblia é uma fonte inesgotável de exemplos de fé e nos mostra como Deus age em favor daqueles que confiam nele. Além disso, a fé cresce através da oração e do relacionamento íntimo com Deus. Quando nos aproximamos dele em oração, expressamos nossa confiança e dependência dele. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nessa passagem, podemos compreender que a fé é gerada em nosso coração por meio do ouvir a palavra de Deus. A palavra fé é frequentemente mencionada na Bíblia e é uma parte essencial da nossa caminhada espiritual. Ela envolve acreditar e confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver ou compreender plenamente as circunstâncias ao nosso redor. É por meio da fé que nos aproximamos de Deus e recebemos seus milagres e bênçãos. Romanos 10:17 nos ensina que a fé é gerada pelo ouvir. Isso significa que a fé começa quando abrimos os nossos corações para a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva e inspirada de Deus, e quando a ouvimos com um coração aberto e receptivo, a fé começa a nascer dentro de nós. O ouvir a palavra de Deus vai além do simples ato físico de escutar com os ouvidos. Envolve um compromisso em nos conectar verdadeiramente com o que Deus está nos comunicando através das Escrituras. É um convite para mergulhar nas verdades eternas que Ele revelou. Quando lemos a Bíblia, encontramos histórias de pessoas que ouviram a voz de Deus e experimentaram a transformação em suas vidas. Por exemplo, Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente e foi chamado para liderar o povo de Israel. Abraão ouviu a promessa de Deus de que se tornaria pai de uma grande nação. Esses homens abriram seus corações e receberam a palavra de Deus, o que fortaleceu a sua fé e os conduziu a caminho de milagres e bênçãos. No entanto, para que essa fé seja gerada e fortalecida pelo ouvir, é necessário que estejamos expostos à palavra de Deus de maneira consistente. Isso inclui a leitura diária da Bíblia, a participação em estudos bíblicos, a frequência a igrejas onde a palavra é pregada e a busca por materiais edificantes que nos levem mais perto de Deus. Quando nos envolvemos com a palavra de Deus, ela penetra em nossa mente e em nosso coração, trazendo convicção, esperança e renovação. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar nossos pensamentos, atitudes e perspectivas. Ela nos guia em meio às incertezas da vida e nos lembra das promessas inabaláveis de Deus. Além disso, o ouvir a palavra de Deus nos permite conhecer o caráter de Deus. À medida que nos aprofundamos em sua palavra, descobrimos sua fidelidade, amor, misericórdia e bondade. Isso gera confiança em nosso relacionamento com Ele, fortalecendo a nossa fé. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que compartilhe com quem esteja precisando dessa palavra e não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Deus abençoe você e toda a sua família.